Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, vem chegando, vem dando aí, deixando o seu like, vem compartilhando o nosso vídeo. Não esqueça, Resenha com Magalhães também no Facebook, mesmo nome, Resenha com Magalhães, Resenha com Magalhães no Instagram. E vamos divulgar aí, hashtag Resenha com Magalhães. Já venho agradecer a quantidade de mensagens que os colegas estão colocando no canal, participando, batendo aquele papo. O objetivo é isso mesmo, muito obrigado. Galera, sabadão, final de semana, semana anterior à do Carnaval, tivemos jogos pelos campeonatos regionais. E tivemos dois clássicos, um no Rio e outro em São Paulo. E para me falar tanto do clássico do Rio quanto do clássico de São Paulo, eu resolvi ver os dois jogos primeiro e depois fazer o meu comentário, fazer a minha análise. E dessa vez vamos fazer análise do Campeonato Carioca, do Clássico Carioca. Vamos falar do jogo Botafogo 1, Vasco da Gama 1, jogo no Engenhão. Vasco fez o primeiro gol no primeiro tempo com Pikachu aos 8, 9 minutos. E no segundo tempo o Botafogo empatou quase ao mesmo tempo. Mais ou menos 9 minutos, 10 minutos o Botafogo empatou. Mas antes de falar especificamente do jogo, porque eu disse aqui, eu vi o Clássico Paulista também. Então vamos lá. Meu amigo torcedor carioca, não tem como não comparar, tá? Não tem como não comparar. Vamos lá. O Vasco vive um mau momento? Não. É o campeão do primeiro turno. O Botafogo vive um mau momento? Não. Não se classificou para as finais do Carioca, mas vem aí de 4 vitórias e vem de um jogo sensacional pela Sul-Americana. Quanto é que dá de público no sábado? Pô, 10 mil pagantes. Vocês sabem quanto é que deu de público lá em São Paulo, no clássico Palmeiras e Santos? No estádio do Palmeiras? Mais de 30 mil. Pô, bicho. Qual é a justificativa? Sei que vocês vão colocar alguma justificativa, mas complicado, era para ter um público maior. Eu vi alguns detalhes e eu vou fazer essa comparação porque daqui a pouco está começando o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que começar a fazer uma comparação. Eu fiz essa comparação. Tecnicamente, o jogo de São Paulo foi melhor. Palmeiras e Santos, tecnicamente, o jogo foi melhor. Taticamente, eu não vou falar que foi melhor, porque os times jogam diferente. O Santos joga diferente do Palmeiras, que joga diferente do Vasco, que joga diferente do Botafogo. Então as táticas são diferentes. Então, taticamente, eu não posso falar foi melhor, foi pior. Agora, tecnicamente, o jogo de São Paulo foi melhor do que o jogo do Rio. Porque os jogadores de São Paulo, eles têm uma qualidade com a bola no pé melhor do que os times aqui do Rio. No caso que eu estou falando, Palmeiras e Santos são Botafogo e Vasco. E desempenharam, alguns deles lá no Clássico Paulista, uma boa partida. Aqui, no Clássico do Rio de Janeiro, quem desempenhou uma boa partida foi os dois goleiros. Tanto do Botafogo quanto do Vasco. Fizeram uma boa partida. As zagas tiveram momentos bons e momentos de pichotada. Porque muitas das vezes com a bola aérea, tanto a zaga do Botafogo quanto a zaga do Vasco estavam batendo cabeça. No segundo tempo, então, quando o Botafogo foi mais para cima, que equilibrou o jogo, que ficou até determinado momento melhor, bola jogada dentro da área, o goleiro do Vasco tinha que fazer milagre, porque
A defesa do Vasco estava batendo cabeça, estava correndo para um lado para o outro e os jogadores do Botafogo ganhando todas pelo alto. O tanto que o gol do Botafogo foi uma bola parada. Tudo bem que o zagueiro lá, a bola vem em cima dele, ele cabeçou meio que no susto, mas ele direcionou a bola. Então, teve esses momentos. Mas, então vamos lá pro jogo. Bom, o Vasco é um time, assim, mal comparando, o time do Vasco lembra um pouco o time do Corinthians. É um time que se defende relativamente bem. É um time que não faz um futebol muito brilhante, mas é um time chato. E é um time que quando tem oportunidade, ele quase sempre ele marca. Então é um time que faz um Cerca Lourenço, faz uma cadência, é um time que não se expõe muito, de vez em quando faz uma marcação alta, de vez em quando volta, mas é um time que procura cadenciar mais o jogo. E quando sai no erro do adversário, ele procura matar o jogo. E foi isso que aconteceu logo no início do primeiro tempo. O Luiz Gustavo do Botafogo, que por sinal, Luiz Fernando, né? Que por sinal tá mal. Técnica e fisicamente ele tá mal, pelo menos hoje ele foi mal. Evitou que a bola saísse pela lateral e deu a bola no pé do jogador do Vasco. O jogador pegou, olhou, botou na ponta, cruzou para dentro da área, o Pikachu sozinho, escorou, o goleiro ainda defendeu, o Gatito ainda defendeu, sobrou para ele botou para dentro. Num erro do Botafogo, que o Vasco pegou essa bola, rápido, já estava dentro do campo do Botafogo, e fez o gol 1-0. Logo com 8, 9 minutos. Aí o que aconteceu? O Vasco, que já é um time que não gosta de se expor muito, de arriscar muito, não se arriscou. Ficou trabalhando o tempo inteiro em cima do erro do Botafogo. E o Botafogo, por ter tido um jogo muito difícil no meio de semana, ganhou bem, mas o jogo foi muito difícil, não foi fácil. O Zé Ricardo teve que poupar alguns jogadores. E o Botafogo sentiu muita falta do Alex Santana. Muito. Do que esse até que não, mas do Alex Santana sentiu muita falta. Ele está dominando aquele meio de campo ali. E esse meio de campo, acredito eu, que vai ficar legal quando tiver o Alex Santana com o Cícero ali. Se o Cícero... O Cícero tem uma qualidade, se ele tiver com vontade de jogar, ele dá para ele acrescentar ali e fazer um meio de campo mais pegador, um meio de campo consistente. O problema é que o time do Botafogo ainda peca pela falta de qualidade de toque, qualidade de criação. E o time do Botafogo no primeiro tempo, depois que tomou o gol, teve que ir para frente. Tomou o gol muito cedo, teve que ir para frente. E foi tentando, mas foi meio que desorganizado. O Eric, que estava fazendo lá aquela função de falso 9, estava até correndo muito, mas a bola não chegava para ele. E o Vasco controlando o jogo. A defesa bem postada, ali não dando muita brecha, os laterais não estavam nem saindo muito, estava mais, na verdade, esperando uma bola que sobrasse pro Pikachu. O Bruno César ali pega uma bola dessa, dá uma enfiada de bola. Então, o Vasco foi fazendo aquele jogo chato, aquele jogo de Cerca Lourenço e quebrando o ritmo do Botafogo. O Botafogo até tentava acelerar, mas o Valência ficava rodando. Só que ele cai numa mesmice, fica rodando ali e não tem nada de diferente. Ele não faz nada de diferente. Não tem uma bola de 3 dedos, não tem nada diferente. E enquanto o time do Vasco estava com preparo físico, o Vasco
foi dominando ali o jogo, foi dificultando o Botafogo não tentava acelerar, mas estava faltando qualidade, até conseguia chegar à frente, mas o primeiro tempo em si, a meu ver, o Vasco foi melhor, até porque fez um gol na frente e colocou o ritmo do jogo e o padrão do jogo a contento para o Vasco. Para o Vasco não era interessante o jogo ficar corrido. Para o Vasco era interessante o jogo ficar na velocidade que estava. E o Botafogo não conseguia acelerar esse jogo, além do mais. O Eric não estava conseguindo prender o zagueiro, estava tentando sair ali da área. O Luiz Fernando não estava ajudando em muita coisa. O Valência tentava ali, rodava, mas faltava chegar gente mais à frente, faltava gente dentro da área, estava um time mais bagunçado. E o Vasco bem mais organizado, bem mais postado dentro de campo. E o Vasco foi levando o jogo dentro do banho-maria que ele gosta e que ele sabe de fazer. Primeiro tempo, para mim, o Vasco foi melhor, mais organizado. O Botafogo muito bagunçado, os jogadores não se encontrando, errando muito passe. O Vasco também teve até chance de pegar contra-ataque, mas também estava errando muito passe, estava precipitando a jogada. Por isso que eu estou dizendo que tecnicamente o clássico aqui do Rio foi inferior do que o clássico de São Paulo, apesar do jogo de São Paulo ter sido 0-0, mas também foi 0-0 porque os goleiros lá fizeram milagre. O goleiro do Santos, então, fez milagre, filho. Quem não viu o jogo, vê. O goleiro do Santos fez milagre. No segundo tempo, o Botafogo veio mais arrumado. E começou a acelerar o jogo com mais inteligência. Começou a espaçar um pouco mais o time do Vasco. O time do Vasco foi espaçando e, estranhamente, o time do Vasco parece que não percebeu que o Botafogo estava conseguindo acelerar o jogo e o Vasco estava num jogo mais lento e o Botafogo num jogo mais acelerado, e o Botafogo foi chegando. Deu uma pressão, uma blitz? Não, mas estava começando a empurrar o Vasco para trás e o Vasco parece que entrou numa rotação diferente no segundo tempo. E logo de início tomou um gol. Um gol de escanteio, batido, o zagueiro tirou, o zagueiro foi lá, cabeceou 1-1. A partir daí, o jogo mudou. Por quê? Porque o Vasco quis ganhar. E aí, eu vou bater palma, para Zé Ricardo e para Valentim. As mudanças, tanto de Botafogo quanto de Vasco, foram para deixar os times mais para frente, para os times procurarem um gol. Os dois times fizeram substituições para tentar a vitória. O Vasco botou o Ribamar, depois botou o garoto que é da base pelo lado esquerdo ali. O Vasco foi para frente. O Botafogo também fez as mudanças ali para ir para frente, para tentar um algo mais. E o jogo ficou aberto. E o jogo ficou parelho. Em um determinado momento o Botafogo ficou melhor. Só que o que estava acontecendo? Tanto um time quanto o outro aceleraram o jogo e o jogo não estava quase passando pelo meio. Era um jogo com recuperação de bola que a defesa que pegava do Botafogo pegava, a bola já quase não passava pelo meio, já estava indo direto pro ataque. E o Vasco, quando recuperava a bola, exatamente a mesma coisa. A bola quase não passava por meio, ou ia para uma ponta ou ia para outra. Então ficou um jogo interessante. Os times começaram a cansar, começou a aparecer mais espaço, aí o jogo ficou legal. Porque o Botafogo ia para frente, o Vasco tentava recuperar. Só que quando esse jogo ficou, o fight ficou aberto, trocação legal, o time do Botafogo causou um pouco mais de perigo ao time do Vasco. O goleiro do Vasco salvou e muito o time do Vasco da derrota. Gatito salvou, fez defesaços.
também. Mas o goleiro do Vasco no segundo tempo salvou o time do Vasco, porque o Botafogo teve oportunidades de fazer o gol. Teve chance de fazer o gol. E o goleiro salvou o time do Vasco de sair com a derrota. Quando os dois times, tanto o Vasco quanto Botafogo, passavam daquela linha do meio de campo e ficavam na correria, quase sempre estavam levando um pouco de vantagem em relação às defesas, porque os times já estavam cansados e eles estavam botando com correria. O que faltou aos dois, tanto o Botafogo quanto o Vasco? Alguém de criação no meio para pensar. Os dois times foram muito na empolgação e muito na vontade, mas estava faltando um cara, tanto no Vasco quanto no Botafogo, para pensar, porque se tem um cara, e o Bruno César não era esse cara, o Bruno César não estava conseguindo pensar ali, estava ali no meio de campo, mas a bola não passava por ele. A bola estava indo pouco no pé dele para pensar. Quando saiu o Vasco saía com tudo já pro ataque. Não passava no meio de campo. E o Botafogo é a mesma coisa, só que o Botafogo não tem nem esse meio de campo para fazer a criação, porque o Valência não é esse cara. Não é esse cara. Nunca foi. E não é. Não é. Então a bola tá vindo direto. Então o time do Vasco e do Botafogo está vindo mais na transpiração do que na inspiração. Se tivesse um pouco de inspiração com alguém no meio, te garanto que ou o Vasco ou o Botafogo poderia ter aberto o placar. Vou falar de novo. Teve chance. Tanto o Botafogo quanto o Vasco teve chance de fazer o segundo gol. O Botafogo até um pouco mais, porque o goleiro do Vasco fez grande defesa. Mas ficou um jogo aberto, ficou um jogo agradável para quem estava vendo. Para os treinadores, ficou meio que desesperador, porque o seu time atacava e estava dando contra-ataque por outra defesa toda exposta, aí o time contra-atacava, não conseguia acertar o passe, errava, dava um contra-ataque para o adversário e ficava os dois treinadores desesperados, porque tinha a bola no pé, podendo fazer um contra-ataque bom e não fazia, e isso foi acontecendo e o jogo ficou interessante. E com o passar do tempo, eu senti que o time do Botafogo começou a cansar um pouco, começou a diminuir, e quando o time do Botafogo percebeu que estava cansando, o que foi que o time do Botafogo fez? Começou a tentar cadenciar um pouco mais o jogo, porque na atual circunstância era melhor um ponto do que nada. Então o Botafogo começou a cadenciar, o time do Vasco também começou a ficar cansado, foi diminuindo o ritmo e terminou o jogo 1-1. Então o primeiro tempo, o Vasco fez logo um gol no início, depois amarrou o jogo, no estilo que o Vasco gosta de fazer, amarrou o jogo, jogou com jogadores de velocidade, o Ross por um lado, o Pikachu por outro, e bem contundente quando ataca, aquele time chato que amarra o jogo, mas quando sai, quando trabalha no meio do adversário, acaba se dando bem, e foi isso que aconteceu no gol do Vasco. E no primeiro tempo ele conseguiu controlar bem as ações, o Botafogo teve muita dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo o Botafogo conseguiu se encontrar, se organizou, foi até melhor do que o Vasco no segundo tempo, acabou empatando. E coloco o seguinte, o Vasco foi melhor no primeiro tempo, mais organizado. No segundo tempo o Botafogo se organizou, foi melhor. Depois do empate, que o jogo ficou aberto, taticamente o jogo não ficou brilhante, porque os times taticamente ficaram completamente expostos. Mas para quem está vendo, que somos nós, o jogo ficou interessante. Taticamente não. Se você fizer uma leitura tática do jogo, ficou um buraco no meio de campo, os times ficaram expostos. Mas para quem está vendo, que somos nós, ficou excelente. Então, gostei muito do segundo tempo, para ver. Taticamente, o Vasco foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, taticamente, o Botafogo foi melhor. Mas no jogo, o jogo foi melhor no segundo tempo. E os dois times buscaram o gol. Então, penso eu que o placar foi justo.
O empate foi justo. Se o Botafogo tivesse virado, seria justo também. Seria justo também. Se o Vasco tivesse feito um gol, também acho que teria justo. Foi um jogo bem parelho, como está sendo Vasco e Botafogo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. O público aqui não pode ser baixo dessa maneira. Ah, outro detalhe. Tanto o Vasco quanto o Botafogo já encontraram um time. Agora tem que começar a encontrar opções. Opções, porque daqui para frente a coisa vai começar a engrossar. O Botafogo está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. O Vasco não está na Sul-Americana, mas tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então tem que começar a encontrar mais opções. Então, conto com a participação de todos, dê seu like, até mais, valeu, fui, tchau.